Vai lá. No programa de hoje, a braba das brabas. O mulherão que além de mãe é policial militar. Esteve na mega operação no Rio de Janeiro. Tá olhando o que aí? Não vai achar nada aí. Sempre armada e bem armada na mente e na cintura. Eu vou te falar, eu não consigo andar desarmado. Não conta pra ninguém. Aplausos para a belíssima e competente Monique Busson. Que beleza. Monique, primeiro peço perdão pela sua chamada, que foi feita no banheiro porque o meu microfone quebrou. Mas a gente está muito feliz com a sua presença aqui, porque a gente está vivendo num momento de narrativas. Então, eu queria primeiro agradecer a sua presença aqui no programa Pânico e você contasse pra gente como é que esse vídeo chegou em tanta gente. Boa tarde, obrigada pela oportunidade. Tem alguém devendo pensão alimentícia? Não, né? Acho que não. Não, está tudo... O Sami talvez. Eu não. Então tá, ok. Então, esse vídeo, né, eu fiz com um pouco de até de revolta pela realidade que a gente vive hoje no Rio de Janeiro. E vem alguns especialistas de ar-condicionado, de teoria, né? A gente não quer menosprezar o estudo, porque ela é doutora, ela é professora de faculdade. Tem um mestrado lá de mulher com mulher da Jacaré. Sim, exatamente. Só que a gente também tem que ter o outro lado da prática, né? Do que a gente faz no dia a dia. E eu achei uma falta de respeito. Total. O posicionamento dela pelos colegas que a gente perdeu, não só nessa operação, mas como a gente perde colegas corriqueiramente, são muitas baixas policiais ao ano todo, e eu acho uma falta de respeito uma especialista de segurança pública declarar daquela forma que a gente conseguiria desarmar os narcoterroristas com uma pedra. Sim. Total. Então, eu achei... É uma guerra de informação hoje, né? Exatamente. E a gente tinha, né, antes o consórcio, né, midiático, que era uma coisa muito fechada. E é tão legal ver teu vídeo na rede social viralizar, porque chega informação. E a gente pode até fazer um paralelo, a gente brinca muito aqui, Albeta, você gosta de falar das novelas e tudo mais, mas se você pegar, não sei se você tem às vezes essa visão, sempre na novela, o policial, ele é um cara mais escrachadão, ele é o cara mais malandro, não é? Sim. E você pega, né, o bandido, ele é visto de uma outra forma. Você acha que isso acontece mesmo, quando a sua percepção trabalhando na corporação? Eu tô falando de veículo, de conteúdos. Com certeza, né? Hoje, assim, temos alguns policiais no meio da mídia, influenciando eu, o Batata, o Honório. E hoje a gente entende que a segurança pública não é só bélica, não é uma guerra bélica. É tridimensional. É bélica, é informacional e é jurídica. Então, essa parte de informacional entra a questão cultural. Total. Por essa cultura de bandidolatria, né? E isso, como você citou na novela, a gente vê as novelas das grandes mídias, sempre o bandido é o galã, né? Coloca o ator mais bonito, é verdade, né? Envolvente, e o policial é sempre, né, aquele truculento, né, corrupto. Então, assim, isso, querendo ou não, entra no subconsciente do telespectador, das crianças. As crianças crescem achando que aquilo é o estereótipo do policial, né? E quando na verdade a gente é totalmente o contrário. Estamos ali, né? A tropa é uma tropa honrosa, valorosa. Agradeço o Coronel Menezes por ter deixado, né, esse espaço aqui para a gente vir representar a nossa tropa. E assim, é uma guerra difícil, e isso entra na cultura. Até às vezes a gente está de serviço na rua e passa uma mãe com uma criança e fala: a polícia vai te prender. Eu fico super chateada. Eu falo: não, a tia só prende bandido. Porque são coisas mínimas. Quando você vê, tá envolvido na cultura. Total. E não só nessa questão de novelas, mas questões de músicas, né? Como a gente vê alguns também MCs aí. Cultura, né? Como você falou. Cultura. MCs que, assim, eu tenho uma filha de 16 anos, ela não ouve esse tipo de música, porque eu orientei ela e falei: não é só música. Isso entra de uma maneira dentro da nossa casa, como se fosse algo normal, o que eles cantam nas músicas. Então, assim, tem aquela linha tênue de liberdade de expressão e passa para apologia ao crime. Sim. Posso falar uma coisa? A gente tem um baita orgulho. Eu queria falar isso no Olhando nos Seus Olhos, que a gente tem um baita orgulho do seu trabalho, e eu acho que a nossa audiência também. Acho que agora a gente está vendo, sempre foi uma inversão de valores, como você falou. Mas como é legal, como é corajoso o trabalho que vocês estão fazendo. E pela primeira vez a gente viu a população,
pelas pesquisas que não eram divulgadas, mostrarem que são a favor dessa mega operação. Como é que você sente isso? Eu tô 4 anos na rede social e esse ano, do meio do ano passado para agora, está mudando muito, assim, a população ao nosso lado. Isso faz um diferencial enorme no nosso trabalho, tá? Não só a população, mas assim, hoje a gente tem as forças de segurança pública lá no Rio de Janeiro, essa integridade da Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o governador. Cara, isso é incrível, porque isso motiva a tropa. A polícia quer trabalhar, a polícia trabalha muito, só precisam deixar a gente trabalhar. E ver esse apoio da sociedade, no dia seguinte, né, até o Major Novo fala isso, o problema não é o dia da operação, a guerra, é o dia seguinte. Total. Né, o dia seguinte que é complicado. E no dia seguinte eu tava de serviço, cara, a população aplaudindo a gente, vindo na viatura, apertar nossa mão, abraçando, coisa que a gente não percebia, não existia isso. Vocês não tinham esse sentimento? Não tinha. Então o cidadão tá de saco cheio, ninguém aguenta mais essa criminalidade. Ô Monique, nessa questão, né, além dos especialistas que apareceram, a gente viu também muita gente que não mora lá, artistas, que eles acabam politizando essa questão, só que deixa muito claro quem hoje é a favor do bandido, né? Porque assim, não é só questão de politizar, porque hoje está tudo politizado, né? Se é privatização, então é da extrema direita e é contra o pobre que vai acabar pagando mais caro. É sempre assim, tudo politizado, esquerda, direita, e a gente vê hoje, porque essa é uma questão que de humanidade, a gente vê. Então, por que você acha que essas pessoas ainda são a favor do bandido? Muito claro, a gente viu imagens de cenas de tortura, que o crime torturam as pessoas, o tribunal do crime, a gente vê como funciona, e as pessoas ainda estão defendendo, não quer qualificar como terrorista e tudo mais. E está muito claro, ficou muito claro, inclusive pessoas que eu conheço até que são de esquerda falam assim, não, peraí, calma, a gente tem que ponderar algumas coisas aí, né? E falam, foi certo, não foi, mas pô, são bandidos. Tem gente que, até da esquerda, que concorda, mas tem gente que ainda está defendendo e tentando politizar uma questão que não tem como. Tem como passar pano mais. Exato. Por que você acha que ainda tem pessoas que colocam... O Luciano Huck fez uma declaração horrorosa. Olha só. Porque eu não vi em nenhum momento ele falando e exaltando os policiais, ou se não quer exaltar, porque se a agenda dele não permite, pelo menos não falar dos policiais que acabaram mortos nessa operação. A gente não viu, a gente viu o contrário. Por que você acha que ainda existe isso? É só questão política? A pessoa quer pagar de olha como eu sou legalzão, sinalizar virtude? O que você acha, sua opinião? Então, independente do poder político, direita ou esquerda, a gente sabe que a tropa, a polícia militar, a civil, a polícia penal, ela trabalha em todos os poderes políticos. Sim. Então, assim, a gente precisa funcionar independente da ideologia, né? O que eu acho, assim, a minha opinião é que ou é má fé ou é algum benefício financeiro ou ideológico. Porque para mim não há outra explicação. Porque a gente vê, tá tudo muito claro. Exato. E hoje, graças a Deus, a gente tem esses meios de comunicações abertos, rede social, YouTube. Antes, quando era mídia só, grande mídia, era só o que a gente ouvia o especialista de segurança pública falar ali, e aquilo fazia uma massa de manobra social. Hoje, o cidadão, graças a Deus, a sociedade tem acesso a várias verdades e ele pode escolher. Então, tá claro, eu acho que é por isso, por esse acesso à informação, que 86% do morador de comunidade foi a favor da operação, porque eles não aguentam mais. E aí, dentro disso, eu fico, assim, em choque, porque morrem inocentes o tempo inteiro pelo narcoterrorismo. Pós-operação, teve a Rafaela, tomou um tiro de fuzil na cabeça, na linha amarela, que foi troca de tiro entre narcoterroristas. Eu não vi Luciano Huck exatamente chorando pela mãe dela. Exato. Eu não vi ONU, eu não vi Direitos Humanos, eu não vi OAB. Então, assim, é parcial essa apelação. Então, para mim, é má fé ou alguém tá ganhando algo. Né? Ideologicamente, não sei. Então... Sempre tem um interesse. Fazer só um break aqui para nossa rede de rádios. Aliás, já sigam @Monique Busson com 2 S no Instagram para prestigiar, e N no final, para prestigiar o trabalho da Monique, da nossa polícia. E daqui a pouco a gente está de volta aqui na Jovem Pan. Diga lá, o Betá.
Eu queria perguntar para você, Monique, você estava falando da grande mídia. Como é que é dentro da corporação e como é que você visualiza quando essa grande mídia chama a polícia, que tem que fazer essas operações de genocida, de assassinos? Como é que você enxerga isso? Como é que a corporação, vocês ali no dia a dia, porque, vocês estão ali para proteger o cidadão, mas ali, que é chamado quarto poder, o jornalismo, são contra, né? Vocês não gostam. Não é fácil, né? Mas nós entramos na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Força de Segurança Pública, já sabendo que a gente não tem total reconhecimento da mídia social. Já é assim, já sai Já ligado. entra sabendo, né? A gente brinca que ninguém foi na tua casa te convidar, então já vem aguentando o rojão. Só que hoje a gente tá tendo essa aprovação maior. Então, assim, é sensacional. Também a Polícia Civil, a Militar, tá fazendo um trabalho de mídia para quebrar essas narrativas e, cara, realmente dá um impacto direto no nosso trabalho, porque a gente precisa do apoio da sociedade, porque isso facilita o nosso trabalho, sabe? De denúncias anônimas, de acolher a gente. Principalmente, assim, quem trabalha dentro de comunidade, o ambiente já é hostil. Então, se o cidadão hostilizar mais você, dificulta mais o nosso trabalho. Então, assim, eu tô falando hoje, não é para quem já tem uma ideia definida. Eu sou daqui, eu sou dali. Não, é para aquele que não se posiciona. Eu tô falando para ele, a gente precisa do apoio de vocês, porque vai facilitar o trabalho e a gente precisa controlar, combater o crime, né? A gente sabe que segurança pública a gente não faz só com fuzil, mas a gente precisa combater de igual para igual, porque eles usam armamentos de guerra. Eu falo que a nossa polícia é a melhor polícia do mundo, não é do Brasil. Sem dúvida, é a única que combate com arma de guerra, né? Arma de guerra, e tem um adendo aí, né? No meio do civil. Exato. Na parte urbana. Na parte urbana, em qualquer lugar do mundo, a guerra é fora da cidade. Então ali, nós somos os profissionais, nós temos que nos atentar com a vida do civil sempre. Exato. O marginal não quer nem saber, tanto que assim teve uma operação para prender o Peixão, né, que é um chefe, e aí quando ele se viu quase encurralado, ele mandou atirar nos ônibus lá na Avenida Brasil, onde baleou acho que 3 ou 4 civis. Ou seja, eles são barricada, né? Fecha o lugar. Eles são covardes, assim, eles fazem táticas de terrorismo. A mesma mesmo. técnica do Hamas, quando a gente viu lá. Escudo humano. Pega o cara que é trabalhador e coloca o cara na frente. Uma senhora que tá trabalhando invade a casa, né? Matou a dona Marli, executou ela por ter entrado. Deus. Enfim, são cada caso assim absurdos que a gente não vê esse apelo social, né? Parcial aí, vamos dizer assim. E assim, eu já fui em diversos enterros de amigos de policiais, eu nunca vi o Direitos Humanos lá, né? Nunca apareceu. Nunca apareceu. É só a gente pela gente, só a corporação e um pelo outro. Então, assim, isso é muito importante pra gente, pra contribuir no nosso trabalho, mas a gente tá aí, né, pra continuar quebrar nessa narrativa. Sabe o que eu tava pensando? Você tava falando assim da parte cultural, né, das novelas e tudo mais, e realmente, ou na música, ser policial é uma vocação. Você nasceu com essa vontade. Como que é a tua história para você ser policial? Porque você pode ter certeza, muita gente que te assiste e tá vendo o teu trabalho agora, está inspirando uma galera. Como é que foi a tua história? Por que você foi pra polícia? Então, todo mundo acha isso, né? Quando a pessoa olha o policial e vê que ele ama o que ele faz, acha que a gente cresceu. Não foi. Eu decidi ser policial com 24 anos. Caramba. E aí a gente percebe, nossa, eu nasci pra isso, né? Mas assim, eu acho que eu falo que a profissão escolhe a gente, né? A polícia acaba escolhendo o seu perfil. Eu sempre tive uma aptidão para ajudar o próximo, de servir a sociedade. Legal. E isso sempre me fez viva, me fez, sabe, seguir. Então, eu larguei a profissão de maquiagem, modelo, trabalhava na Sephora. É mesmo? A Sephora é uma loja chique de maquiagem. Sim, muito chique. Monique, uma pergunta. Você está falando da importância das pessoas saberem e dar força para os policiais, até da mídia, da informação. Mas existe também o que você falou, uma assimetria de poder. As armas que os traficantes usam, e a gente viu pelas apreensões, às vezes são muito superiores à da própria polícia. Assim que teve essa operação, ficou na mídia ventilando. Estamos de volta aqui na Jovem Pan para falar com a Monique Busson sobre a operação policial no Rio de Janeiro da semana passada. Então, estava te perguntando, será que faria sentido uma
união da polícia com o exército, o que falta para a polícia combater mais o crime? É uma junção, né, de operação, de estratégia, de recursos. O que falta, assim? O que poderia deixar o trabalho da polícia melhor e mais efetivo? Com certeza, assim, a gente vê em vários países aí que o que a polícia faz, a polícia estadual faz aqui lá no Rio de Janeiro, é o que as Forças Armadas fazem em outros países. Então a gente necessita sim da ajuda do governo federal, né? Inclusive nessa mega operação, se a gente tivesse o apoio dos blindados da Marinha, talvez os números teriam sido bem melhores, teria tido menos letalidade. Então assim, a gente sabe que o dever da segurança pública não é só do Estado, é um dever do governo todo. Então a gente precisa sim de ajuda no total e outra coisa, a gente precisa juntar com educação, com cultura, mas imediatamente a gente precisa combater com força também e violência, porque assim, na verdade a gente reage, né, ao poder bélico do crime. Então assim, e pode ter mais armamento, pode ter superioridade numérica. A nossa polícia é muito bem preparada. Pode ter 100 vagabundos, se tiver 10 policiais, a polícia entra. Olha lá, Siqueirinha. Monique, hoje eu venho de terno assim, tô sendo criticado por isso, mas eu já fui... Você tá lindo! Obrigado. Você já foi o quê? Já fui militar. Olá, sim, já fui militar. Olha lá, Siqueirinha. Estudei na Academia da Cabo Força Siqueirinha. Aérea. Cabo Siqueirinha. Era aluno, depois cadete, Cabo Siqueirinha. Na Academia da Força Aérea em Pirassununga, lá no Rio de Janeiro, tem a Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né, o Colégio Naval. Então eu fui militar, sou sobrinho de meu tio foi general do Exército. E quando eu fui para os Estados Unidos e eu falo que fui militar, a primeira coisa que as pessoas falam é obrigado pelo seu serviço, né? Thanks for your service. Então, a mesma coisa para você aqui, a gente tem que instituir essa cultura. Boa, Siqueirinha. Obrigado pelo seu serviço. Obrigado mesmo. Tá? Porque realmente é isso. Os militares e as polícias militares são mal vistos e não deveria ser assim, porque você acordou naquele dia e não sabia se ia voltar para casa. Exato. E aí algumas pessoas falam, isso é modo de dizer. Não. 4 não voltaram. É isso aí. 4 não voltaram. E centenas não voltam todos os anos, né? Então, de fato, a gente não consegue imaginar o que é isso, porque pra gente tá longe, mas pra você... E daí eu fiz um vídeo exatamente falando sobre isso. Fica fácil um especialista criticar quando não é ele que acorda de manhã, dá um beijo na pessoa que gosta e vai sem saber que vai voltar pra casa. Mas, então, acho que no curto prazo, essa questão da operação... A sociedade apoia 84% nas comunidades, 60% na população em geral. E eu venho agora, estou no mundo acadêmico também, né? E as pesquisas ficam melhores quando a gente fala com pessoas que têm vivência na área, né? Então, porque os estudos têm valor, como você falou, mas as pessoas que estão na área, que vivem o dia a dia, conseguem agregar muito falando da visão delas. Então, na sua visão, que é diferente de um especialista, o que você acha que precisa ser feito no médio e longo prazo? Porque essa é a pergunta que a gente escuta muito. Isso nunca vai acabar e não tem como resolver. Na sua visão, que não é de especialista que estuda, mas de quem vive e de quem olha de fato como é que é e as pessoas acabam não sabendo. Muito bom. O que você acha que deve ser feito no médio e longo prazo para resolver essa questão? Ótima pergunta, obrigado. Muito boa mesmo, que as pessoas são desacreditadas. Já. As pessoas falam assim, teve operação, mas e aí o dia seguinte? Continua a mesma coisa lá? Não continuou. Porque quem tá de fora, às vezes, não tem essa percepção que nós temos, né? De dentro. Então, assim, aquilo ali deu um baque na criminalidade. Aquilo ali desarticulou ele. Não é que vai acabar o crime naquele momento, mas é necessário desarticular o crime. Foram, parece que 9 milhões de prejuízo. Até eles se articularem, demora. Então, assim, não é só a operação e acabou, né? Isso é imediato, a curto prazo. Mas, assim, nós precisamos de pessoas que estão dispostas a se dispor. Precisamos de pessoas que querem não só fazer política polarizada, que querem investir de fato na segurança pública. Então, assim, o Estado vai lá, entra, combate, mas tem que entrar a educação, tem que entrar a cultura, tem que entrar as outras coisas também, né? E aí a gente fala assim, pro pessoal que está em casa, fala muito sobre isso, de a polícia é a que mais mata no Brasil, mas é a que mais morre também. Exato. Então, assim, nós como agente de segurança pública, a gente não quer sair de casa
para matar Arriscar a vida, alguém. nem É matar. como Pro se confronto fossem. bélico. Taxam a gente de assassinos, que é chacina, que é matança. Não, gente, não é assim. Na verdade, não é uma escolha do policial, mas é consequência do ato do narcoterrorista. Tanto que, assim, foram mais de 100 presos, né? Então, aos que resistiram ao Estado, ele foi neutralizado. Então, sim, as pessoas falam, não adianta. Essa ação de mega operações é necessária. O Rio de Janeiro estava virando espada criminalidade nacional. Tanto que nós achamos, teve fuzis de outros estados, inclusive que vieram da Venezuela, da Colômbia, que entraram pelo Paraguai. Então, assim, não é só ir lá e fazer operação. Aquilo ali, existe um trabalho de inteligência. Estratégia. A polícia vai fazendo coletar dados, né? Porque o resultado dessa operação entra muitos dados lá para a inteligência e aí articula, né, a polícia a trabalhar posteriormente com outras operações e prender os chefes, né, das facções. Então, assim, é necessário e a longo prazo educação. Não tem jeito. A gente precisa educar nossas crianças para que eles não deem tiro na gente. E perdão, Siqueirinha. E as leis. Exatamente. Né? As leis que são frouxas. Que quantos bandidos você prendeu e foi solto? O patrimônio dos bandidos, né? Às vezes é apreendido e volta para eles. Quantas vezes a gente conversa sobre isso? É muito frouxo. Uma vez eu prendi um marginal que ele tinha 70 passagens pela polícia. Tá aí é zoeira, né, meu? 70 passagens. Deixa eu fazer uma pergunta. Como é que funciona? Porque a gente tá vendo que essa guerra, você falou de vários pontos, né? Sim. Uma guerra de informação, uma guerra de território também. Porque também tem a milícia. Você que tá dentro da operação, como é que funciona lá dentro? Porque precisa pagar o gás, precisa pagar o comércio, tem as facções que brigam entre elas. Tem as regras. É uma constituição à parte, o código. Para explicar, porque para os especialistas de cabelo vermelho, como é que funciona lá dentro? Hoje a facção, ela não trabalha só com domínio de território e venda de entorpecentes, tá? Hoje as facções, elas estão fortemente também fazendo o que a milícia fazia. Controle de internet, de gás. Então, assim, o crime, ele evolui muito rápido e a gente precisa acompanhar essa evolução deles, né? Sim. Então, assim, essa questão da legislação, né, e o judiciário, o Major Novo que fala muito disso. Nós temos o direito operacional, que ele trabalha muito nisso, junto com o Grego, e ele fala, nós temos um judiciário que tem uma realidade de paz e temos uma ação policial que, quando junta os dois, ele não condiz. A nossa realidade policial não condiz com o nosso judiciário. Então, isso complica o nosso trabalho. Total. Porque quem responde isso é o policial. Né? Então, assim, a gente vai ter que explicar lá pro juiz por que nós efetuamos um disparo nas costas do narcoterrorista, né? Que entra como execução, excesso, se ele corre com a mão para trás dando rajada na gente. Com a pedra que não vai ser que vai defender, né? Não, o cara corre com a mão para trás, não tem como você dar outro você vai esperar ele virar para disparar? E ele tá disparando, então, se pegar assim, em civil, pegar em policial, ele não tá nem aí. Não tá nem. Então, essa dificuldade também da legislação para com o trabalho da segurança pública dificulta e muito nosso trabalho. Então, assim, saidinha de presídio. Nós temos um déficit hoje enorme dentro dos presídios. Nós precisamos de presídios. Então, assim, a segurança pública não é só a polícia. É algo que, assim, nós combatemos, nós resolvemos, mas não é a polícia que causa. Né? Os outros poderes precisam ajudar a gente pra gente melhorar essa segurança. Boa. Aliás, muito obrigado pela sua participação aqui, muito legal. Diga lá, Betão. Se a Monique está otimista com as eleições do ano que vem, porque aí nós temos a eleição dos legisladores que podem aí modificar e desafrouxar as leis. Você está otimista? Eu sempre tenho esperança das coisas melhorarem, a gente precisa ter, né? E falar para o cidadão que algumas pessoas ainda não perceberam que tudo se muda com política, então a gente precisa ter bastante consciência disso, porque a gente ouve bastante, a polícia não trabalha, mas aí a gente precisa de políticas que são, né, a favor da segurança pública e, assim, eu acho que é o serviço mais essencial, porque sem a segurança pública você não tem acesso à escola, a um hospital, né? Se você não consegue andar na rua com segurança, você não consegue ter acesso a nada. Então, eu estou, sim, muito esperançosa, vejo os bons horizontes e que a gente tenha consciência e vote, né, com bastante consciência aí
nas pessoas. Vamos lá, pelo menos. Isso aí, temos eu acho aqui que um mais do que otimismo. nunca, ano que vem, essa vai ser a pauta. Mais do que nunca? Mais do que nunca, porque a gente sempre viu, né, as últimas eleições, sempre delegado, cabo, sargento, tudo sendo eleito, e eu acho que ano que vem isso vem com mais força aí. Isso aí. Munique, E candidata. Munique vai ser Candidata? Munique é muito carioca. Tem Munique é o seguinte, @Munique Busson. Quando a esquerda fala sobre empoderamento feminino, pra mim aqui tá uma representação Você do manda o que arroba é. da Munique. Você @Munique Busson, segue ela e prestigie o trabalho da nossa polícia, porque Boa. tem que ter muita coragem pra fazer o que eles fazem, Exato. pra defender a nossa população. Obrigado, se Nada. sinta aqui representada e homenageada no programa Pânico. Obrigado. Obrigada tá? pela oportunidade. Valeu.